E aí, Ismael? Mais um episódio do nosso podcast Caminhos da Terapia, não é verdade? Estamos mais uma vez aí, Rodrigo. Estamos é, trazendo, né, sempre episódios que ajudam as pessoas a entender melhor, né, o processo psicológico delas e que façam que elas entendam também o que se trabalha dentro de um processo de terapia. Esse é, digamos assim, né, o nosso objetivo para poder, digamos, trazer, né, reflexões que possam fazer as pessoas entenderem um pouco mais, a conhecerem um pouco mais sobre elas mesmas. E aí tem um assunto que está chamando bastante atenção, Ismael. Pelo menos do ponto de vista aí do processo de mudança que está acontecendo com as nossas cidades. Nos últimos tempos, a gente tem assistido muitos conflitos na relação entre as pessoas que vivem nos prédios. E isso é um tema bem importante, não só do ponto de vista jurídico dessas situações, mas psicológico. Será que as pessoas estão preparadas para esse movimento de viver e de conviver em cidades verticalizadas, Mael? Cara, bastante, como assim, bastante atual, né, esse tema que você coloca, porque, de fato, é uma tendência à verticalização das cidades. Na medida em que nós vamos tendo o espaço urbano, né, cada vez mais povoado, a verticalização é inevitável e cada vez mais ela vai acontecer e ocorrer, né? É mais difícil hoje você conseguir, né, expandir a cidade horizontalmente, ela tem limites, então você começa a verticalizar. Isso torna possível, né, um tipo de convivência, digamos assim, entre as pessoas que me parece, Rodrigo, que sempre foi problemática, mas talvez porque a cidade cada vez mais está verticalizada, está cada vez mais aparecendo. E eu acho que não são coisas que nós lidamos em terapia. Mas, por exemplo, eu já tenho pacientes que começam com um sofrimento psicológico por conta da relação com seus vizinhos. É um tema para a gente discutir aqui no nosso podcast. Exatamente, exatamente. Até onde vai o direito de vir, a nossa liberdade nessa relação aí da convivência. Eu sou Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Bem, Ismael, então nos últimos anos, como você falou, a gente tem aí assistido ao processo de verticalização das nossas cidades. Eu acho que é um processo que não tem mais volta, né? Então, assim, é inevitável esse caminho, mas começam a aparecer algumas coisas relacionadas ao processo de convivência nesse movimento. Quanto mais prédios surgem nas cidades, maiores vão sendo os desafios da convivência entre as pessoas nesses espaços. E eu acho que a psicologia tem um papel fundamental. Por quê? Porque há necessidade também da gente ter uma orientação desse movimento e de como que a gente pode estar se localizando nesse novo formato das cidades. Então, hoje a gente tem com as cidades verticalizadas uma série de desafios e as pessoas não estão sabendo lidar com esses desafios. Por exemplo, o uso da área comum nos prédios, o uso das garagens, a questão dos barulhos que as pessoas fazem. E aí a gente tem que começar a se perceber que, às vezes, o que está faltando é as pessoas entenderem que os problemas vão acontecer, né? Quando a gente mora num espaço com mais pessoas, a tendência, né, Ismael, é que ocorram situações. E eu acho que as pessoas não estão sabendo lidar muito bem com isso, né, meu caro? É verdade, Rodrigo. Eu faço um paralelo que é o seguinte, veja, eu acho que o espaço comum, né, o espaço comum do condomínio, ele acaba sendo problemático por conta do modo como
as pessoas são. Veja, porque. Quer ver um exemplo? Você, por exemplo, é, já deve ter se deparado com algo assim. Uma pessoa no trânsito, né, numa rua movimentada, ela simplesmente para o seu carro no lugar onde não se deveria parar, Uhum. atrapalhando o trânsito todo, podendo, por conta de um pouquinho mais de deslocamento, né, ficando um pouquinho mais longe, resolver a situação, mas ela prefere ficar ali, parar exatamente onde não pode e atrapalhar todo mundo porque ela se vê no direito de fazer isso. Né? Uhum. Você vê, por exemplo, já deve ter visto isso, eu já vi duas pessoas de carro, uma para do lado da outra e ficam conversando no meio da rua como se as pessoas atrás tivessem que esperar elas baterem papo e resolverem o que tem que resolver. Então, só que quando você coloca situações que a gente pega esporadicamente com desconhecidos no dia a dia, na vida, é uma coisa, né, Rodrigo? Agora, o Uhum. problema do condomínio é que essas pessoas, às vezes, que têm muita dificuldade de lidar com o espaço, de dividir o espaço, elas estão Uhum. constantemente, todos os dias, convivendo com os outros. Então, o condomínio ele traz para a convivência atitudes que não são legais, que não são boas, mas que elas estão constantemente ali. Uhum. Né? Tem apartamentos, reclamações, né, de muito barulho em horários inapropriados. E as reclamações são persistentes e consistentes e continua tendo barulho, continua tendo. As pessoas têm muita dificuldade de, digamos assim, entenderem, né, como que o outro lida, como que o outro vive, as necessidades do outro. Então, o condomínio traz exatamente essa coisa que coloca as nossas dificuldades que a gente encontra na rua todos os dias para serem vividas. É exatamente, esse mesmo. Esse é o ponto que nos leva a refletir sobre esse papel, né? E tem uma outra questão também, Ismael, não sei se você concorda comigo, mas é o fato de que muitas vezes não se trata só de questão de regra, né? Mas se trata de uma questão de educação. E, Sim, claro, às vezes vai acontecer de você interferir no espaço do outro, é inevitável. Mas como a gente vive num momento onde a gente está cada vez mais preso numa espécie de bolha, as pessoas não sabem lidar com isso. E aí começam as reclamações. Eu vejo que um grande problema que nós temos hoje, a meu ver, nesse movimento, são os grupos do WhatsApp. Então, os grupos do WhatsApp que eram para ser de informação se tornam lugares onde as pessoas começam a bater boca por conta da dificuldade que elas têm de entender algumas dinâmicas, né, Ismael? é verdade. E o modo, né, como as pessoas se colocam tanto nas atitudes como nas conversas, né, nos grupos de WhatsApp, nos condomínios, acaba demonstrando, né, o quanto que nós ainda somos muito intolerantes com os outros, o quanto que a gente carece, né, de uma educação maior para lidar com o outro, o quanto que nós somos, eu não sei se o termo que eu vou usar é um termo muito pejorativo, Rodrigo, mas o quanto que muitas vezes as pessoas são folgadas demais em relação, Uhum. né, ao modo como lidam com as coisas comuns, né, o quanto que tem de descuidado, o quanto que tem de que o outro pode esperar, não importa, que o outro não tem vez, né? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo assim que já vi até brigas que aconteceram por conta disso. Espaços comuns do prédio, como uma quadra de futebol, por exemplo, então é reservado por horário, né? Em alguns condomínios e que, por exemplo, depois que passou o horário, as pessoas continuam ali, né? Se são crianças maiores, por exemplo, continuam ali jogando e os menores que tinham um horário marcado precisam ir lá reclamar com os pais, não sei o que, para poder ter o seu espaço que é aquilo que eles reservaram naquele horário. A gente ultrapassa demais o espaço do outro. E eu acho que essa é uma grande questão que a gente deveria refletir, né? São coisas que acontecem, né, na convivência. Tem uma coisa que tá bem comum agora nos condomínios, principalmente quem mora em prédios com maior número de apartamentos, assim, né? Que é a
questão das crianças que acabam brincando sem a supervisão de adultos. E isso está se tornando um grande problema nos condomínios. E eu acho, claro que a gente tem uma mudança de perfil, né? Porque a nossa geração foi uma geração que brincava nas ruas, né? Uhum. Essa geração agora começa a brincar nos condomínios. E não está tendo uma questão de tolerância nesse sentido, né? Então, assim, ao invés de deixar de ser um espaço onde a criança possa brincar, onde ela possa exercitar, né, a sua liberdade, a sua autonomia, se torna um espaço de controle e de vigilância. Então, isso é muito importante também para esse movimento, né, Ismael? Pois eu vejo que a vivência em condomínio afeta consideravelmente as pessoas, né? Afeta consideravelmente e muitas pessoas já trazem dilemas vividos, né, por conta do modo como experimentam a vida no condomínio, já trazem para terapia. Tenho pacientes, por exemplo, que já têm uma dificuldade com barulho e que a vivência no condomínio se tornou insuportável. A pessoa está num nível de ansiedade a ponto de vender, né, o seu apartamento para poder ter um outro lugar, um outro espaço, e aí está aceitando ter um negócio em que acabe perdendo para poder se livrar daquilo, porque virou um grande problema psicológico, ela não consegue mais voltar para casa em paz, né? Então nós temos uma grande dificuldade de você respeitar o espaço do outro, a liberdade do outro. Nós ainda somos talvez assim muito, muito iniciantes, digamos assim, nessa arte da convivência, Rodrigo. Exatamente, exatamente. Esse é um processo que demanda tempo, demanda atenção, né, Ismael? E aí, claro, né, você tem decisões jurídicas sendo tomadas, legislações sendo feitas, exatamente porque a gente não consegue, né, chegar Uhum. a um denominador comum, a um acordo, né, a uma regra nossa de boa convivência para podermos viver, digamos assim, melhor nos condomínios. Como o condomínio é um espaço coletivo, eu falo do espaço externo ao apartamento, né? Ele é coletivo, tem uma grande dificuldade, mas também é uma grande dificuldade de você viver, às vezes, no próprio apartamento por conta Uhum. de bagunça, barulho, né? Então você tem lá uma pessoa mais doente, uma pessoa que quer dormir mais cedo porque tem que trabalhar no outro dia e o outro não tem que trabalhar, então faz uma bagunça enorme até mais tarde. Quer dizer, essas coisas assim, né, da falta de respeito na convivência, de entrar num acordo comum, é algo que a gente precisa considerar que é talvez o grande fator, né, que faz com que as pessoas venham até adoecer nessas relações de convivência dentro desses espaços. Exatamente, exatamente. E a gente poderia pegar vários exemplos como do que vem acontecendo e de como que a psicologia pode auxiliar nesse movimento, porque o grande desafio hoje, eu até estava refletindo um pouco sobre isso, né? É que a gente precisa voltar a entender que a nossa subjetividade se constrói na relação com o social. Acho que a gente foi perdendo essa, nos últimos anos, nas últimas décadas, foi perdendo essa viabilidade. E tudo que é o espaço público se tornou problemático. Uhum. Mas a coisa é simples de resolver, é só a gente perceber, né, que a gente não se constitui sozinho, que tem um outro nesse processo. Às vezes a gente erra, às vezes a gente afeta, mas é preciso entender esse movimento, né, Ismael? É verdade, isso mesmo, Rodrigo. E é interessante, né, como que isso evidencia, né, talvez uma característica do nosso tempo, né, do individualismo, né, da vivência mais individualizada, de não considerar o outro, porque eu acho que a vivência coletiva é uma coisa que nós estamos diminuindo consideravelmente, né? A internet fez isso acontecer, né? Você vê as crianças cada vez mais nas suas Uhum. individualidades e com menos relações coletivas. Isso acontece. Como você falou, nós viemos de uma geração que brincava nas ruas, então o pós e o antes da escola, você estava na rua brincando com outras crianças. Hoje você vê menos isso acontecer. O único momento de convivência na escola e nos condomínios, quando você falou, tem crianças que vão brincar e que é importante que brinquem. Mas
me parece que é cada vez menor, né, a relação coletiva. E se a criança, desde cedo, não está colocada numa relação coletiva, ela aprende menos sobre isso, tem menos capacidade de convivência. Vai se tornar cada vez mais um adulto que não sabe conviver. Exatamente, exatamente. Daria bons temas aí para a gente discutir, né, Ismael? Isso bem importante mesmo. É, E é sempre bom lembrar, assim, a galera, né, para perceber essa dinâmica, porque faz parte aí da nossa existência, né, Ismael? Rodrigo, tem coisas assim, né? Claro, são coisas atuais, assim, que estão acontecendo na verticalização, mas uma delas é que essas coisas podem chegar a momentos bem drásticos, né? As pessoas matam, morrem, né? Em condomínios por conta dessas disputas. Tem coisas acontecendo nesse Uhum. sentido, né? Eu acho que isso é bastante grave. Como Ainda também tem síndico proibindo relação sexual depois das 10 da noite. é, são coisas aí que estão acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Mas, Ismael, foi muito bom aqui estar nessa conversa contigo. Eu acho que esse é o nosso papel do podcast, né? Caminhos da Terapia. É o projeto que vai auxiliando as pessoas a entender esse movimento e como que a gente precisa se relacionar com ele também, né? Eu acho que uma boa ideia seria daqui a pouco as empresas de condomínio contratarem psicólogos. O que que você acha, Ismael? Pois é, fazer mediação de conflitos e coisas desse sentido, né? E ajudaria, viu? Ajudaria bastante. Tá aí É, um nicho de mercado aí pra galera aí, ó. Vamos ficar atentos. Ah, beleza, Ismael. abraço, Rodrigo. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau.